vai ter Pedrão, se não vai ter Pedrão, se vai ter festejo junino, é super importante que a gente explique por que nós chegamos até aqui, por que gerou toda essa ansiedade, todas essas incertezas, todas essas dúvidas. Então, eu vou solicitar para que o representante da Procuradoria do município, que é o Dr. Pitanga, que ele fale um pouco da questão jurídica. Então, essa questão jurídica, eu sou uma pessoa, é importante que a imprensa está aqui e que possa até fazer essa nota. Eu sou uma pessoa que eu gosto de agir conforme a lei, tudo que esteja dentro da legalidade, dentro da moralidade, dentro da permissibilidade, para que depois ninguém sofra as consequências por não cumprir o que a lei determina. Então, eu vou pedir para o doutor Pitanga, que está representando aqui a Procuradoria Geral do município, e falar um pouquinho do porquê que nós chegamos até aqui hoje, com relação aos festejos. Obrigado. Bom dia a todos. Prefeita, sobre a questão de festividades no âmbito do município, a Procuradoria se debruçou sobre esse tema nos últimos dias, sobretudo pela repercussão na própria imprensa em torno das festividades ou não do Pedrão. Eu quero lembrar a senhora, e como recordar é viver, que o histórico do município acerca das festividades que envolve o evento tão vultuoso como é o Pedrão, que gasta milhões nos cofres públicos, representa também para todos os gestores que passaram uma grande dívida social, política e, acima de tudo, judicial. Porque 30% dos processos em que os ex-gestores são investigados ou até alguns condenados nesse sentido se dão por conta do próprio evento Pedrão e por outras festividades de grande vulto. Então, recordando, a senhora já enfrentou um problema, inclusive no ano de 2021, quando fez uma live por conta disso, em época de pandemia, tentando levar algum tipo de entretenimento para a gente quando estava em casa, e a senhora enfrenta um problema jurídico por conta disso. Ainda em 2022, o Pedrão, que a senhora promoveu, uma festa também vultuosa, resultou em ação, uma ação civil, que o juiz acabou no último instante liberando a festa, e houve um agravo, e hoje, inclusive, a própria Câmara se utiliza disso, alguns vereadores, perdão, não a Câmara de Onápolis, que é um poder constituído, mas alguns vereadores se utilizam de forma, sem adentrar o mérito da questão, mas de forma juridicamente, sem muita base legal, mas utiliza disso politicamente para desenvolver um procedimento de cassação que teve que ter a intervenção judicial. Bom, então estou recordando tudo isso e, por fim, o município de Onápolis está em estado de emergência, que a senhora decretou em razão das fortes chuvas presentes, 180 dias em estado de emergência, e que o posicionamento do Tribunal de Contas dos municípios é firme nesse sentido, no sentido de dizer que o município que está em estado de emergência deve ter parcimônia em fazer festejos de grande vulto, grandes festas. E a gente tem vários exemplos que todos vocês da imprensa devem ter acompanhado, de suspensão em liminares concedidos pelo TCM de festas de vários municípios aí, Feira, Itabuna, Macaúbas, dia 3, confirmado, suspensão. Então, diante de tudo isso, o que acontece? Por fim, temos ainda a questão da ação na Justiça Federal. O Ministério Público Federal ingressou com a ação e o juiz concedeu uma liminar, no mês de fevereiro, e realmente a liminar, a decisão judicial, do ponto de vista, para nós, procuradores, isso é uma linguagem bem jurídica, comportava embargo de declaração, que é quando a decisão ela é dúbia, ela é imprecisa, ou ela deixa qualquer obscuridade. Nesse sentido, foi promovido pela Procuradoria-Geral do município os embargos de declaração, e o juiz deu a decisão desses embargos na quinta-feira passada. Tá? Inclusive, o município não foi nem intimado ou notificado oficialmente dessa decisão. Mas como o processo é público, todas as pessoas têm acesso. E aí ele esclareceu naquele momento que o ano de 2023 estaria
liberada a festa para aquele espaço público, que a proibição seria a partir de 2024. Bom, independentemente disso, o que sua procuradoria jurídica lhe recomenda? Que não faça um evento de grande vulto. Que a senhora tenha parcimônia nos gastos com essa questão de festividades, por todas essas razões que a gente aqui elencou. Então, a recomendação da sua procuradoria jurídica do município é que a senhora não faça evento com gastos públicos em época de emergência. Ademais, que a questão do Pedrão não é de um dia para outro, tá? Precisa todo um procedimento, como a senhora bem sabe, todas as pessoas, e que se esse procedimento não for iniciado, então que a senhora não inicie. Por quê? Acima de tudo, nesse momento, é preciso que todo o foco da gestão, do ponto de vista jurídico, seja levado para as questões essenciais que o município realmente precisa. Então, essa é a nossa recomendação, é que a senhora não faça um evento que traga grandes despesas ao erário público, sobretudo diante de tanta recomendação do ponto de vista judicial e do ponto de vista dos órgãos de controle externos, como o TCM, o Ministério Público e os demais órgãos. E, acima de tudo, a população, não é? Porque é preciso entender que esses órgãos de controle fiscalizam o poder no sentido da senhora melhor prestar serviço à população. Então, a recomendação da Procuradoria é que a senhora não faça um evento dessa natureza nesse período. Diz que a orientação é não fazer festa, não fazer Pedrão, não fazer nenhum tipo de eventos agora, até porque o município está com um decreto de emergência. Mas nós falamos da importância, que é falar um pouquinho do que aconteceu, por que nós chegamos aqui hoje. E eu não sei se foi bem compreendido. O Ministério Público Federal entrou com uma ação e o juiz federal permitiu, mas havia tempo para recorrer. O Ministério Público podia recorrer dessa decisão. Então, não haveria tempo suficiente para se haver uma licitação, um processo licitatório para a contratação de bandas, de estrutura, como nós fizemos. Eu sei que vocês querem festas, e eu também quero, e muito. Só que nós temos dois parâmetros aqui. Uma é a política e a outra é jurídica. Observe que por causa de um decreto, sem nenhum embasamento jurídico, foi dito aqui agora, o doutor Pitanga, sem nenhum embasamento jurídico, alguns vereadores, poder constituído, Câmara de Vereadores, o Legislativo, poder constituído, o Executivo, que está aqui sendo representado pelo prefeito, e o poder judiciário constituído pelo juiz, promotor, enfim. Então, todos esses poderes são falas bonitas, mas elas devem ser exercidas. Poderes que são harmônicos, devem andar em harmonia. Harmonia quer dizer independência. São independentes? São. Mas quando você age e que alguns vereadores desses, sem nenhum embasamento jurídico, houve em Eunápolis uma insegurança muito grande. Eu vou dizer para você, perguntar aqui. Você que tem interesse em vir fazer uma festa em Eunápolis, você na insegurança de se vai caçar a prefeita ou o prefeito, você teria coragem de vir para esse município, sem saber se você vai receber ou não, porque não sabe se esse prefeito ou esse prefeito vai sair ou vai ficar? Não é diferente desses outros. A insegurança que foi causada para o município, nós estamos em 60 dias mais ou menos, né, que estamos nesse processo de vai e fica, teve que ser preciso. Salvo engano, foram 3 decisões do Tribunal de Justiça, 3 decisões em agravos. Agora, a última, mais 2, Tribunal de Justiça e o Tribunal Superior de Justiça, que teve que dizer basta, porque não é da competência, aqui não há embasamento jurídico algum. Então, a questão política atrapalha a economia como um todo. Então, tudo isso que aconteceu no município gerou um prejuízo muito grande para todos. Só que eu vou dizer para vocês, que nós vamos fazer festa, nós vamos. Que nós vamos ter festa, nós vamos. Dentro da legalidade. Dentro daquilo que é permitido fazer. Nós vamos fazer festa com responsabilidade. Sendo orientada, eu costumo dizer que tudo que está dentro da lei eu procuro fazer.
Tudo que está dentro da legalidade me convide porque eu faço parte. Tudo que está fora da legalidade não me convide. Então, o que a gente vai fazer é... Vamos fazer aqui uma lembrança? A gente fala muito do Pedrão. Pedrão eram 3 dias? 3 ou 4 dias que era feita? 3 dias. 3 dias. Mas vamos falar aqui. Quem tem alguma dúvida de que a Vila do Forró foi um sucesso? Acabamos de ter aqui agora a entrevista coletiva com a imprensa regional em relação aos festejos juninos de Eunápolis. Já foi dito, vai ter forró. Eu perguntei, gostaria de repetir a pergunta, como vai ser a questão, além da estrutura, vai ter quadrilha junina? Então, a quadrilha junina, a gente vai, como eu disse, nós vamos, já convidamos um secretário de Esporte, Cultura, Juventude e Lazer, para que entre em contato com as escolas e bairros, para ver se estão organizados para isso. Como nós tivemos essa insegurança jurídica e política em Eunápolis, nós vamos saber agora se eles fizeram ensaios, se eles ensaiaram. Vai ser um prazer muito grande ter as nossas quadrilhas juninas participando do evento do nosso São João. Entre 12 e 15 dias de evento, quais os bairros vão ser beneficiados? 12, 15 dias de evento, muita festa boa, muito forró, muita comida gostosa. E nós teremos aí no nosso Juquinha de Açúcar, Juca Rosa, no bairro do Pequi e na Central.